Olá, meus irmãos, boa tarde para todos. Estamos hoje aqui novamente reunidas para mais um estudo do livro Memórias de um Suicida, de Dona Ivone do Amaral Pereira. Né? Boa tarde para todos e para todas. Vamos iniciar então o nosso estudo. Normalmente, né, a gente inicia fazendo uma reflexão de uma mensagem de Dona Ivone, e hoje é a mensagem número 30. Isso. Desculpa. Então, mediunidade e determinação. O médium deve entregar-se ao estudo sempre que possível, criando o hábito de conviver com o espírito luminoso e benéfico dos instrutores da humanidade, sob a égide de Jesus, sempre vivos no mundo, através de seus livros. O costume de tudo aguardar de um guia pode transformar-se em vício detestável, infirmando as possibilidades mais preciosas da alma. Isso faz parte do trecho da resposta à pergunta 392 do livro O Consolador. Tá? Então, vamos aqui ao comentário de Dona Ivone. Engana-se o médium que se coloca a serviço da mediunidade, considerando como tal o comparecimento em dia e hora previamente marcados para contribuir no atendimento aos irmãos do plano espiritual. Ele do engano é acreditar unicamente a seu bom coração o êxito das atividades, tratando displicentemente seu dever de estudar para conferir ao conhecimento o lugar de destaque que deve ter. Então, vamos agora à nossa prece para iniciarmos nosso estudo. Vamos unir os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, junto a Jesus, esse coração amigo que nos ama e nos ajuda sempre. Mestre Jesus, pedimos a tua proteção, o teu amparo para o estudo da tarde de hoje. Também te pedimos, Dona Ivone, que esteja conosco, nos amparando, para que possamos realizar esse trabalho. Assim, Mestre Jesus, em teu nome, em nome desses amigos espirituais, em nome da falange de Dona Ivone Pereira, mas acima de tudo, em nome de Deus, damos início ao nosso estudo da tarde, te dizendo graças a Deus. Muito obrigado, Senhor. Graças a Deus. Deixa eu pegar meu livro. Então, nós começamos com o manicômio, né? Era o capítulo 10, o manicômio, em que eles estão na sua segunda visita. Os réprobos, né? Aquele pessoal da enfermaria que teve alta, eles estão na sua visita agora ao manicômio. Eles conheceram a figura ímpar do querido irmão João, que é o diretor do manicômio, um grande espírito de envergadura moral elevadíssima, que fizeram eles parecerem mariposas em volta da luz. Né? Então, ele está explicou a eles como eram esses irmãos que estavam no manicômio, qual os perigos que poderiam acarretar eles à humanidade e aos desencarnados, inclusive, né? Nós comentamos isso. E nós encerramos no capítulo anterior com uma pergunta que Camilo fez ao irmão João com relação aos avisos que seriam dados à humanidade com relação à prevenção desses perigos, né, nocivos, né, em que a humanidade está exposta, né, os homens estão expostos com relação a esses espíritos inferiores. E o irmão, o João, diz que existem, sim,
né? Nós terminamos exatamente assim, eu vou repetir aqui para vocês. Ele diz que existem, sim, vários meios pelos quais são eles avisados. E posso mesmo assegurar que o alarme é permanente, incansável, ininterrupto, eterno, e não dirigido a este ou aquele grupo de cidadãos apenas, mas à humanidade inteira. Foi isso que ele deixou. E nós ficamos com essa pergunta no ar: que mensagem, que alarme seria esse dado a nós, que já está em nós, para nos alertar, né, com relação a esses perigos, não é, Júlia? Tanto que nós terminamos também com aquela frase assim: e tem um meio seguro de prevenir o homem. Aí a gente até fez assim: o que seria esse meio seguro, né? Que a gente pode ter em mãos, né? Porque ele fala aqui que não é dado a um grupinho, é para a humanidade inteira. Então existe esse meio. E agora você vai explorar esse meio seguro. Exatamente. Então, o que acontece? Ele diz o seguinte: o alarme, esse aviso que carece aos homens, né, para se desviarem não só dos perigos, né, mas como dos demais tormentos, ele está na própria consciência de cada um, a qual é o porta-voz da lei que deverá pautar, servindo de proteção contra tudo e qualquer adversidade terrena, como na espiritual. Então, essa consciência que ele se refere aqui está em nós, foi plantado em nós, dada pelo Criador. Quando nós fomos criados por Deus e foi implantada uma centelha divina em nós, junto com a nossa consciência. Essa nossa consciência, ela porta todas as leis divinas, tudo as indicações para nos tornarmos espíritos bons, né? Puros, exatamente. Então, essa consciência, ela, na verdade, por que demorou tanto? Porque essa consciência foi desperta com o decorrer da nossa evolução. Ainda como quando nós estávamos ainda na primitividade, não tinha como ter essa consciência desperta, nós agíamos muito mais por instintos. Com o decorrer da nossa evolução, né, que adquirimos mais conhecimento, mais inteligência, nosso intelecto foi mais desperto, né? Hoje nós temos ela mais desperta também. A nossa consciência, ela está aqui, sempre nos alertando, sempre nos incomodando até, né? Cada um tem uma manifestação, cada pessoa tem essa manifestação nela, né? Podemos ouvir, né, como um sopro, né? Nós podemos sentir um incômodo, às vezes, em nós, quando estamos fazendo algo errado, porque a consciência está ali, ó, nos clamando para agir da maneira correta. Né? Procura Deus, né? Age, se fortalece. Você tem todo esse potencial divino, use-o. Não é isso que a nossa consciência está assim falando, né, entre aspas, em nós. Então, é isso que o mestre, o irmão João fala para eles, e muito mais. Fala, Julinha. E aí a gente também sabe, né? E a gente sabe porque a doutrina espírita nos esclarece, e a gente vai ver isso mais adiante, né? O porquê da doutrina espírita. A gente sabe que se somos centelhas divinas, né? Se somos espíritos, né? Que nascemos simples e ignorantes, saindo da mão de Deus, mas já com potencialidade de chegarmos a espíritos puros. Exatamente. Então, temos em nós realmente toda essa condição de chegar. Agora, vai depender de quanto tempo vamos levar, isso depende de cada um, né? Deus espera, Deus não tem pressa, mas a gente sabe que essa condição depende de cada um.
Aí, o que que você, na hora que você fala desse aviso, que esse aviso é a nossa própria consciência, ele faz um comentário aqui que eu achei bem interessante a gente pautar também, porque ele fala aqui, prática do dever como proteção. Quando ele fala aqui que essa prática do dever como proteção também nos ajudará. Aí a gente fez uma busca aqui no Evangelho e nós achamos no capítulo 17, no item 7, né, um comentário aqui de Lázaro, que ele fala somente sobre o dever, essa importância. Então, eu vou abrir aqui só para a gente ler uma parte bem pequena, que o texto é grande, mas para que a gente possa ter vontade, né, de entender que é a prática do dever como proteção também. Então, ele fala que o dever é a obrigação moral diante de si primeiro e dos outros em seguida. Então, olha bem, gente, ele fala prática do dever como proteção. E Lázaro nos diz que o dever é uma obrigação moral diante de si, primeiro, e depois diante do outro, ou seja, do irmão encaminhado. Então, ele fala, porque esse dever dá à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. Então, a gente sabe que o dever é importante, né, para nós e para o outro. E isso nos ajuda também junto à espiritualidade, né, como Lázaro fala aqui, né? O dever é mais belo, laureal da razão. Depende dela como o filho depende de sua mãe. O homem deve amar o dever, não porque o preserve dos males da vida, aos quais a humanidade não pode se subtrair, mas porque dá à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. Então, a gente não deve cumprir com o dever somente como proteção para nós, mas porque dá um vigor para a alma, dá um bem-estar. E a gente sabe quando a gente está cumprindo nossos deveres, porque realmente sentimos um prazer, uma sensação de bem-estar, né? É isso aí, Selminha. Vamos seguir aí no... Exatamente. Então, quando ele fala que assim, ele explica aqui, né, as adversidades terrenas como na espiritual, e para tanto o homem, traçando ali a prática do dever, como disse aí a Júlia já adiantou aqui essa questão, garantindo-lhe, traçando ali a prática do dever, que da legislatura, né, legislatura, exatamente, que são as leis divinas, né? Então, assim, o mestre Nazareno é norma lógica e viva. Ele virá garantir ao homem, ou à humanidade em todo, os estados felizes com que sonhas há milênios, desde que se aplique essas normas em sua vida diariamente, evitando-se desperdícios valiosos de tempo em lutas inglórias. Então, essa questão das normas, o que ele diz aqui, que é norma lógica e viva, né, essas normas é o respeito às leis que regem o universo e presidem seu destino. A autorreforma, indispensável, a humanidade também, né? Então, é importante essa autorreforma para quê? Para ter essa consciência desperta, entender onde são os seus erros, onde estão errando, onde eu estou errando, onde eu sou falho, o que eu preciso melhorar em mim. Para quê? Porque a gente, quando tem consciência disso, a gente consegue se fortalecer, pelo menos buscar se fortalecer, não é, Júlia? Então, é isso que ele fala com relação a essa questão da consciência. E ele continua aqui. Peraí. Ele continua aqui assim, ainda nos tempos atuais, está presente com absoluta eficiência os códigos luminosos da chamada nova revelação, que permite francas relações entre os planos objetivo e invisível,
numa comunhão de ideias entre espíritos e homens encarnados. Né? O que seria essa nova revelação? Né? Aqui, o que nós entendemos como a nova revelação? A nova revelação, que é o espiritismo, né? O advento do espiritismo, né? Que quando ele chama daqui a nova revelação, que está hoje, que ele diz, nos tempos atuais, que nós estamos em esse livro aqui é de 1900 e bolinha, alguma coisa assim, então, quer dizer, já existia o advento do espiritismo de Kardec. O espiritismo já existia, né? Porém, Kardec colocou ele na sua deu a seriedade que ele merecia, né? Com as comprovações científicas e tudo mais. E antigamente o espiritismo era tratado como uma obra de entretenimento. Então, esse advento do espiritismo chegou, né? Foi realmente propagado por Kardec, e ele está aqui falando que a nova revelação, né, é que preside nos tempos atuais sobre a Terra a transformação social. É que onde vai haver essa transformação do homem, realmente, quando você entende, porque o Espiritismo chegou para dar entendimento das leis, com maiores esclarecimentos. Nós sabemos como ele esclarece, nos esclarece, né, com relação aos mandamentos, às parábolas de Jesus e tudo mais. Todos os ensinamentos de Jesus nos é esclarecido através do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos o Livro dos Espíritos também, com muitas questões que são muito esclarecedoras, né? E até você colocou aqui, eu fiz aqui uma anotação aqui, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, que é o item 7, que fala sobre o dever, não é, Júlia? Isso, que eu já comentei. Mas nessa questão aqui, quando você leu, né, para nós agora, né, que ele fala, né, que a absoluta eficiência estão nos códigos luminosos da chamada nova revelação. Isso. Esses códigos luminosos, por quê? A gente sabe que a doutrina espírita é dois espíritos. Isso. Foram eles que esclareceram para Kardec essa revelação do plano espiritual, né, com detalhes que somente Kardec codificou para nós. Então, por isso que ele fala que são códigos luminosos, porque são luminosos, porque veio desvendar, tirar o véu do misticismo, das crenças erradas, daquela crença de que só poucos poderiam ter acesso ao entendimento das leis de Deus. E aí a gente também lembra que, como a Selma falou, as normas lógica e viva, essas leis lógicas. Por que são lógicas e vivas? Porque são atuais, porque são leis de Deus. Então, a gente lembra aqui também que as leis de Deus são eterna, imutável e perfeita. E ela é igual para todos. Não tem preferência por indivíduo ou por espíritos. É dada a todos nós, né? Mesmo aqueles que ainda estão ignorantes naquela condição do erro e sem o entendimento dessas leis, né? Então, essa nova revelação, ele fala aqui também para nós, instruirá a quantos se interessarem pelos edificantes e magnos assuntos da sua especialidade. Isso. Né? Permitindo aos homens receberem do invisível tudo o que necessitarem realmente, a fim de se fortalecerem para a ciência da vitória. Essa vitória é uma vitória sobre nós mesmos, na condição de espíritos encaminhando-se para a luz. Né? E essa instruirá a quantos se interessarem. A gente vai deixar também um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, né, que é o capítulo 6, no item 5, que o Espírito de Verdade nos convida a essa reflexão, quando ele fala assim: espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Então, quando chama a nossa atenção que a nova revelação vai instruirá, né?
Então, esse é esse chamado do amor e da instrução. Segue aí, Selminha. Então, todavia, os homens só atendem aos apelos das paixões terrenas, aos gozos do momento, seus caprichos, exigências do egoísmo, gerador de quedas fatais. Deixa eu ver aqui as quedas fatais, que nós vamos até alinhavar aqui, seriam essas quedas fatais, né? Aquelas que levariam a essas quedas fatais. Vamos alinhavar aqui já já. E continua aqui assim. Por isso mesmo, abdicam de tudo o que levariam a Deus. Fazem-se surdos aos apelos do protetor divino, assim como ao verbo da revelação nova. Então, o que essa queda, hein, Selminha? Essas quedas fatais, quando ele vai colocando aqui para nós, né? Ele vai dizendo que os homens só atendem de boa mente aos imperativos das paixões, Isso. Né? Interessam-lhe tão somente as opiniões pessoais e os gozos do momento. Isso. Por quê? Porque esse é o chamamento de um homem que está reencarnado. Quando a gente sabe que quando a gente reencarna, a gente vem com uma programação que a gente se deixa levar, por quê? Porque estamos na carne. Então, esse chamamento é grande. Né? Então, o que ele fala? Eles atendem à satisfação dos próprios caprichos, embora deprimentes. A gente vê isso acontecendo. Como as exigências do egoísmo gerador de quedas fatais. Essas quedas fatais, a gente vai lembrar, né, que são essas glórias mundanas, que a gente acha que muitas das vezes, né, essas coisas materiais que nós estamos aqui mergulhados, é necessário, é lógico, estamos reencarnados dependendo também da matéria para vivermos, né? Mas ele já fala aqui que tudo que é material vai passar. Uhum. E o que não vai passar, que ele fala aqui, ó, tu persistirás para sempre. Nós somos seres que vamos existir para sempre, porque somos espíritos imortais. E aí, o irmão João, o diretor João faz um chamamento aqui para eles. Lembra-te de que és imortal. Então, que estamos na carne, sim, né? E a gente precisa usar a prática das virtudes reais, que são essas virtudes reais que vai nos dar o quê? O antídoto contra o mal. Que práticas são essas? Que de virtudes? Né? É a caridade, é o amor, é o perdão, é a fraternidade, a solidariedade. Tudo isso vai nos fazer o quê? Nos equiparmos desses instrumentos para a nossa proteção. Resguardá-lo das investidas do mal, à sombra do seu evangelho de amor, assim como ao verbo da revelação nova. Porque se a gente está... O verbo da revelação tirou o véu, mas os ensinamentos da revelação são o evangelho de Jesus, são os ensinamentos que Jesus trouxe para todos nós. Se a gente tiver isso como um lema de vida, evidentemente sabemos que não conseguimos ainda trazer isso na prática igual que o mestre nos ensinou. Ok, mas já temos o mestre ali na frente para nos guiar o caminho. Então, é isso que ele fala. As fictícias glórias mundanas, elas embalam e bajulam as presunções, escravizando-te à materialidade. Isso. Tudo passará, desaparecendo um dia.
Não é isso, Selma? Exatamente. Ele diz aqui que assim, pensas que tudo que vês, tudo que apalpas e possuis, passará, desaparecerá um dia. Então, quer dizer, porque essas conquistas que eles têm, que os homens, né? Eles não, os homens, né? Estimulam pelo orgulho, a vaidade, do egoísmo, as loucas paixões, né? E que ele diz até que arrasa o caráter e compromete seu futuro, são fictícias glórias mundanas. Isso passa. Ele falou que isso também passa. A realidade, né, que ele fala assim, destruindo na realidade, que não poderá prevalecer no seio de uma criação perfeita, essas situações. Tu persistirás, como ele fala, persistirás para sempre, ficarás de pé para contemplares os deploráveis escombros dos teus próprios enganos, né? Aguardando a aurora de novos sucessos do porvir. Quer dizer, é o espírito falho que, no momento que ele desencarna, tem consciência dos seus enganos e ficará aguardando uma nova reencarnação para ir poder se refazer, né? Se melhorar. Ele continua aqui, ele dizendo dos mundos que rolam no infinito do azul, dos planetas longínquos, né? E do universo ilimitado que cresce, que progride e se abrilhantam. Inclusive, ele fala que o próprio... Deixa eu achar aqui que eu me perdi. Que, inclusive, o próprio astro, o próprio Sol, ele diz aqui também, morrerá um dia. Será substituído por outros exemplares novos e melhores. E tudo isso que ele diz aqui do planeta, os planetas longínquos do universo, que o próprio astro-rei que viu ele nascer e renascer tantas vezes sobre a Terra, eles um dia morrerão, serão substituídos por outros exemplares que, por sua vez, atingirão idênticos destinos. Entretanto, tu, no caso, o homem, não passarás. Resistirá à sucessão dos erros como aquele que te criou e te tornou eterno, como ele próprio. Quer dizer, dotando-te com a essência da vida, que é ele mesmo, de cujo seio promanaste. Quer dizer, nós somos espíritos imortais, aqui novamente comprovando, através das palavras do irmão João, explicando que os planetas, o Sol, toda a criação do universo, tudo isso um dia virá se transformar em poeira cósmica e se renovará, se transformará, criará novas formas. No entanto, nós continuaremos aqui, como espíritos, não aqui na Terra, nós continuaremos aqui assim, vivos, eternos, até conquistarmos a angelitude, até conquistarmos o privilégio, digamos assim, de estarmos diante do próprio Criador. E há muito chão ainda, né, Júlia? Uhum. E a gente vai deixar também aqui uma mensagem, né, para quem tem vontade de entender um pouco mais, se aprimorando nos estudos. A gente vai deixar aqui no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, quando João fala: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, é através desse conhecimento, dessas verdades, né, que a doutrina, que essa nova revelação nos trouxe, né, que os evangelhos, né, dos apóstolos trouxeram para todos nós, e a nova revelação tirou esse véu, né, de tudo que podia estar oculto, porque não podia ser levado a conhecimento de todos. O Espiritismo trouxe essa revelação, né? Como ele fala aqui,
de códigos luminosos para o homem. Então, essas são as verdades que João, no seu capítulo 8, 32, ele fala: conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Libertará porque estaremos a caminho com conhecimento para que a gente possa seguir realmente o Mestre Jesus, mas seguir o Mestre de perto, né? Segue aí, Selminha. Exatamente. Então, ele continua aqui dizendo que nós, né, os homens, estão fadados à glória divina no seio da eternidade. Não poderás fugir aos serviços da evolução, que é imprescindível que o faças. Quer dizer, nós não temos como fugir da evolução. Pode tentar, mas não tem como, é inevitável. Então, aí ele continua aqui, então, que é imprescindível faças, a fim de atingires a órbita de que descendes. Nesse longo trajeto que te será indispensável, quantas vezes infringires os dispositivos que determinam a harmoniosa escala da tua elevação, tantas sofrerás os efeitos da dissonância que criaste, contrariando a lei a que estás sujeito, como criatura de um ser perfeito. Cuida de ti enquanto seja tempo. Ele alerta isso a eles. Cuida de ti enquanto seja tempo. Lembrando aqui que nós somos trabalhadores da última hora. Então, esse alerta que ele dá está ainda, vamos colocar na nossa atualidade. Desde lá já está sendo feito esse alerta para nós. Né? Não vá a dor visitar-te, obrigando-te a estágios penosos. Desculpa. Por negligência tua, ele diz, no cumprimento do dever. Aprende com teu Pai Altíssimo, que também te brindou para a glória do teu reino, o amor e o respeito ao bem. Selminha, vamos dar uma paradinha aí para a gente buscar aqui algumas palavras, né, desse texto aí do diretor João, né, trazendo para todos aqueles que estão ali, né, naquela visitação, né, e para a gente que está lendo e estudando também, né? Né, que a gente sabe que esse livro foi escrito, né, por Dona Ivone, através da psicografia, né, em 1926. Ele foi publicado em 56, mas em 26 ele foi escrito. Então, quando ele fala aqui, que ele diz assim, e nesse longo trajeto que te será indispensável, quantas vezes infringires os dispositivos que determinam a harmonia na escala da tua elevação. Longo trajeto, porque a gente sabe que a evolução não dá saltos, né? Cada um tem uma trajetória aí, né, para seguir. Uns um pouco mais acelerados, outros um pouco menos, não importa. Temos um longo trajeto, né? Agora, quando ele fala quantas vezes infringires, por quê? Toda vez que a gente for contra uma lei que é de amor, de sabedoria, de bondade, né? O que vai acontecer? Se a gente vai contra essa lei, a gente vai dificultando, porque a gente vai ter que voltar a fazer o exercício. Então, esse trajeto vai ficando cada vez mais longo, isso é fato. E aí, lá embaixo, ele, como você falou, ele dá um aviso. Cuida de ti enquanto é tempo. Porque aí ele fala mais à frente, ele fala assim, enquanto estás a caminho do trajeto normal. Aí vamos pensar nesse trajeto normal, Selma? Que trajeto normal a gente acha que eles falaram aqui? Quer dizer, a gente acha porque a gente está dentro de um texto e a gente vai explorando esse texto, né? Esse trajeto normal é aquele trajeto que o espírito não se coloca na rebeldia de principalmente atentar contra a própria vida. Que aí ele vai trazer para ele, como espírito imortal, muito mais dificuldade do que se ele tivesse trilhado
as dificuldades, sabendo que o amparo não vai faltar. Exatamente. É? Também, esse trajeto normal é a programação que você próprio estabelece quando está para reencarnar, né? Existe toda uma programação. Esse é o teu trajeto normal. Para quê? Para o caminho da sua própria evolução, né? E como a Júlia falou, se não temos não agirmos por rebeldia ou até atentado ao suicídio, não nos desviamos desse caminho. Vai haver dificuldades, tem os tropeços, mas quando não nos desviamos, somos muito ajudados. Muito, porque nós nunca estamos desamparados. Já falamos e vamos tornar a falar aqui. Nunca estamos desamparados. Quando nos comprometemos a reencarnar, existe queria falar o termo certo, ia falar uma Uma pleia. ajuda. Mas assim, existe um grupo de espíritos comprometidos conosco durante a nossa trajetória aqui. Entendeu? Não é um, não são dois, são vários. Não digo também que são centenas, mas mais de dois, vamos lá, né? Mais de dois tem para ajudar na sua trajetória. São espíritos mais superiores, são espíritos amigos, amigos de vidas anteriores, tá? Eles estão comprometidos com o nosso trabalho aqui de evolução, para nos ajudar. Então, quando nós estamos no caminho, no trajeto normal, e nos comprometemos, somos sempre, sempre ajudados por eles, para nos mantermos nesse caminho do bem. Selminha, e aqui quando você falou, né? Aprende com teu Pai Altíssimo, que tão bem te prendou para a glória do seu reino. O amor e o respeito ao bem, base inconfundível em que te deverás apoiar para atingires a magnífica vitória, que és convidado a concretizar em honra de ti mesmo. Felicidade que, por lei, é privilégio do teu espírito imortal. Então, a gente sabe que está aqui, ó, o amor e o respeito ao bem. Né? Já te dá condições de você trabalhar essa caminhada desse trajeto, mesmo longo, para você chegar à felicidade. Que a gente sabe que a felicidade aqui é relativa, mas existe a felicidade real, né? No mundo. E nós estamos também fadados a chegar nela. A chegar nela. Agora, nós estamos determinados a sermos espíritos felizes, né? Nós fomos criados para isso. A felicidade que nós estamos encontrando aqui, entre aspas, é uma felicidade transitória. Nós ainda não somos assim, nós ainda não temos nem noção do que é realmente ser feliz. Né? Isso aí que nós temos estados felizes apenas, mas dentro da nossa inferioridade. Tá? Ele ainda continua aqui, né, Gília? Ele diz que assim, ele clama para modelar o seu caráter pelas virtudes da alma, que deverá refletir em algum dia da eternidade a imagem e semelhança do seu Criador. Veja bem, nós temos que modelar nosso caráter, né, abrilhantado de virtudes, para refletir a semelhança de Deus em nós. Que bonito, né? Porque o pai é de amor, de misericórdia. Eterno. Né? Então, e Jesus é o nosso modelo, né? Para que a gente possa chegar aonde? A Deus. Segue aí, Selminha. A Júlia falou aqui já de Jesus, que é o nosso modelo, e ele cita aqui que para essa consecução de tão glorioso, né, alvo, foi-te concedido pelo céu magnânimo o modelo ideal, o instrutor insuperável, para guiar-te à culminância do destino que te é reservado, Jesus de Nazaré, o Cristo de Deus. Isso aqui está até no Livro dos Espíritos, item 625. A pergunta:
Então, e ele diz aqui, ama-o, segue-o, imita-o, e alcançarás o reino do Pai Altíssimo. Ama-o, segue-o, imita-o. Então, assim fala a revelação nova que os invisíveis proclamam sobre a terra. Isso aqui está no livro dos Espíritos, está dizendo quem é. Pode perguntar. Selma, e olha como é que ele coloca aqui, ó. Assim fala a revelação nova que os invisíveis proclamam sobre a terra. Isso. Os invisíveis são esses espíritos de superiores de escola que trouxeram a nossa codificação a Kardec. Isso, né? Exatamente. A doutrina espírita, né? Que desvendou, né, esse invisível que era reservado para muito poucos nas outras civilizações do passado. Porque a crença na imortalidade, a crença da ressurreição, isso já existia nos povos antigos. Os celtas, por exemplo, eram povos que acreditavam na imortalidade, na volta, né, num novo corpo físico, né, na reencarnação. Mas o que a nova revelação trouxe? Ela veio nos trazer de perto para todos. Não era para alguns iniciados, era para todos que estamos aqui. Como falou, que Deus olha por todos nós. Não é uma classe separada que Deus vai privilegiar. Ah, os que não se suicidaram são melhores? Não. Somos todos filhos do mesmo Pai. Mesmo esses que se equivocaram, como a gente está tendo aqui exemplos no livro, né? Esse livro tão importante para nós, né? Que diz que se equivocaram, eles vão ter novas oportunidades e com todo o amparo da misericórdia de Deus, com o amparo de Maria de Nazaré. Então, a gente sabe que só o trajeto vai ser um pouquinho mais longo, não é isso? Exatamente. Mas não estão desamparados também, não é? Então, aí ele diz aqui assim, quem, no entanto, se dispõe a ouvi-la com reverência, insistindo em aceitar os sublimes convites que o céu, abrindo-se por causa dela aos homens, dirige. Ele faz essa pergunta e diz, os filhos do infortúnio, de preferência, aqueles de almas abatidas pelas supremas desilusões do mundo, né? Corações revivecidos ao influxo das verdades celestes, os bondosos idealistas de almas sensíveis e humildes, os cérebros pensadores não contaminados de indigestas teorias, filhas de falíveis opiniões pessoais. Esses são o que ele fala sobre aqueles que podem ouvir esse apelo do alto. Né? Eles são mais propensos a ouvirem essas teorias. Então, e aqui ele ainda continua que aqueles que não ouvem, vamos dizer, né, que são os grandes poderosos, os mandatários endeusados pelas boas situações terrenas, né, que querem a bolsa, cujas bolsas bem providas e mesas lautas desafiam preocupações. Né? Eles que só creem em si mesmo e só adora a si próprio. Né? Esses são porque os caprichos, eles são as pessoas que querem, são todos os caprichos que podem comprar, todas as paixões que poderão conseguir, e se regalando, se saciando, né? Se distraindo nessas falsas alegrias, né? Que enganam a todos e envenenam a alma. A esses não são ouvidos, né? Por quê? Ainda estão ligados a esses prazeres efêmeros. Então, ainda tem muita estrada aí para... Ainda existem muitos ainda perdidos nessa estrada, aliás, que estão aí nesse equívoco. E ele ainda... Porque ele pensa, porque ele fala aqui dessa materialidade, né, Selma? Estão ligados achando que ter a bolsa farta, né, de moedas, a mesa também, né,
e tudo que o dinheiro pode comprar, né? Aí a gente lembra no Evangelho também que tem lá o bezerro de ouro, né? Achando que isso seria a melhor situação. Quer dizer, se eu sou bem, se eu tenho um título, e a gente vai lembrar que um desses espíritos que está aqui nesse livro também era assim, ele se achava o melhor porque ele falava melhor, porque ele tinha muito estudo, que não era o nosso amigo aqui Belarmino, né? Ele se sentia, ele sequer conversava com os demais, porque ele se achava superior em inteligência, em tudo, né? Então, esses são realmente os que não vão dar ouvidos à mensagem da nova revelação, porque eles não estão preocupados em entender o universo, Deus, o Pai, até porque eles se acham maiores que Deus, porque o dinheiro pode comprar tudo, né? Eles não estão preocupados nesse momento com essas que eles botam como futilidades, né? Porque a importância é o momento que presente, as conquistas materiais. Mas ele fala aqui, os grandes e poderosos, né? Que eles se acham os mandatários endeusados pelas boas situações terrenas. Mas ele já falou lá atrás, tudo passará. Conhecemos tudo não deles, passará, né? Isso. Então, esses não estão despertos ainda, né? Ele fala que, assim, que eles preferem nada disso entender. Eles voltam as costas a tudo quanto tende a deter-lhes a marcha para o precipício, porque esses engodos todos que esses irmãos vivem é uma marcha para o precipício, porque eles não estão caminhando para o alto, eles estão caminhando a ladeira abaixo. Então, até que, com o efeito, lá se despenham. Não obstante os reiterados avisos esparsos desde milênios pelo mundo todo. Lá se enredam, reduzindo-se a este deplorável estado. E ele pergunta, quereis verificar? Que lá no manicômio estão esses irmãos aqui, esses resistentes ao chamado, ao despertamento, né? Ao conhecimento. Porque, na verdade, tudo isso se resume a conhecimento. Como disse a Gília, conhecereis a verdade e ela vos libertará. É isso. Então, quando querem viver no erro, no equívoco, dando as costas a tudo que está sendo mostrado, olha, lá está com letreiro lá luminoso piscando, né? E eles não querem ver, porque eles querem aproveitar aquilo que eles têm. Eles querem a mesa farta, querem dinheiro no bolso, querem ir para Bahamas, querem sempre pisar nos que estão mais, né, abaixo deles, eles querem jatinhos, lanchas, helicópteros, essas coisas que acham que aquilo ali é o prazer, é o que dá felicidade. Entendeu? E a esses estão reservados um espaço lá nesse manicômio que nós vamos deixar para a próxima semana para falar deles. Eu estou muito curiosa. Espero que vocês também estejam bastante curiosos para saber qual é o que acontece com esses irmãos. A gente não pode esquecer que nós estamos dentro de um livro que esse manicômio só tá alojado ali espíritos suicidas. Sim. Então, nem todos os que foram grandes, entre aspas, na Terra, porque tiveram, né, posses, mesa farta, dinheiro no bolso, né, eles não são levados para esse manicômio, porque se eles não tirarem a própria vida, né? Quer dizer, a gente sabe que a vida do suicida após a vida física, né? aquele espírito que se suicidou, na espiritualidade, né? Nada é engessado, cada um vai ter um tipo de amparo. Todos vão ser amparados? Sim, mas cada qual dentro das suas condições, né? Mas quando ele chama para esse aviso aqui que ele falou, lá se enredam, reduzindo-se a este deplorável estado. Ele quer dizer o seguinte, que esses que foram grandes, né, estão lá nesse deplorável estado, são aqueles que, numa situação como a gente viu aqui,
que teve uma situação de uma falência ou de um atentado contra as suas posses, de alguma forma, ou até tinham posse, mas tiveram uma situação de um abatimento numa relação afetiva, né? Ou qualquer problema que tenha ocorrido, o dinheiro não comprará isso. Então, naquele momento, eles vão para a porta mais rápida de acabar com a dor. Se eles não têm um amparo desse Deus, desse Pai, dessa continuidade da vida, quando tem essa problemática de uma situação que, mesmo eles tendo toda a fortuna, todo o bem material, mas que vão impossibilitar ele, por exemplo, uma perda de um ente amado, a perda perder a fortuna, eles vão achar que eles vão sair pela porta do quê? Do suicídio, para acabar com a dor. Por isso ele fala, né? Deplorável estado, porque é o precipício. Esse é o precipício. Aí eu vou levantar até uma questão, porque assim, não li, nós vamos ler, dar continuidade a essa leitura. Então, aqui eu vou fazer uma especulação, porque esses aqui que estão em estado deploráveis, que viveram desta forma que nós falamos, são suicidas, eu acredito que muitos deles são suicidas inconscientes, não só aqueles que atentaram diretamente com a vida, mas é um tipo de vida que é um suicídio, porque quando você comete excessos, você reduz o seu tempo de vida que você estaria determinado aqui na Terra, como aconteceu com o André Luiz também, não é? Sabemos? Não deixa de ser um suicida. Eu acredito que muitos desses irmãos aqui que nós vamos falar se referem a esse tipo de suicida também, pelo mau uso do seu corpo físico aqui com os excessos que eles cometeram, reduzindo-se a esse estado deplorável. Aqui eu não li, tá? Nem Julinha, então nós vamos ler e vamos esclarecer isso na próxima semana sobre esse tema, né? Porque nós temos também esses suicidas. Será que eles estão aqui também nesse caso? A princípio... Congelou. Vida física, né? Um com a arma, o outro com a corda para se enforcar, enfim. A princípio, esse livro retrata homens que tiraram a vida pelas suas próprias mãos. Sim. Né? Agora, quanto a esse outro tipo de suicídio, né, que é aquele suicídio que você não contribuindo, né, com a ferramenta que foi dado por misericórdia do Pai, que é o nosso corpo físico, que é a volta ao corpo físico, e a gente desperdiça, a gente não sabe se é tratado aqui no livro. Uhum. Mas, independente se for tratado ou não for tratado, né, importa a gente ter consciência também desse fator, que muitas das vezes nós nos comprometemos, né, com a própria reencarnação, abreviando essa estadia aqui, porque nos colocamos numa situação de não aproveitar a reencarnação, abusando da parte da alimentação, dos vícios, vícios de todas as ordens, né? Sexos desregrados, né? A falta do sono físico como reparador para nós, que é muito importante. Então, tudo isso, as nossas exasperações, né? O nosso desequilíbrio, né? A gente tem o desequilíbrio da alma, que compromete, às vezes, até num infarto, tirando a vida naquele momento, porque você não tem um controle emocional de situações, né? São aquelas pessoas que normalmente levam tudo ao pé da letra, não refletindo também os seus sentimentos, que são importantes na vida material.
tudo isso contribui para quê? Para um desequilíbrio, que vai levar a uma consequência mais grave. Muitas das vezes voltamos ao pátria espiritual, como André Luiz, a Selma citou no livro O Nosso Lar, que ele era apontado por aqueles infelizes, como ele estava reunidos naquele local, né, que é denominado umbral, porque ele dizia, eu não me matei, estão me chamando de suicida. Mais à frente, com todas as explicações, com todo o despertar de consciência, ele viu que os abusos que ele cometeu em vida o levou a esse estado que chamavam de suicida. Exatamente. Então, isso fica também para nós, independente do livro abordar ou não, essa consciência, porque a gente sempre fala aqui que esse estudo, primeiramente, é para nós. A gente trazer esse estudo para a nossa vida. Porque os ensinamentos aqui não é só para quem se matou. Esse ensino é para a gente trazer para a nossa vida. Qual é o despertar dessas nossas consciências? Porque ele diz, você é um espírito imortal. Ó homem, né? Desperta para isso enquanto é tempo. Então, que a gente já possa despertar, mesmo que a gente não consiga de uma forma ampla, porque não vamos conseguir, porque, como a gente falou, não dá saltos, nenhuma evolução, mas que possamos estar despertos a entender essa nova revelação que foi a doutrina espírita na nossa existência, né? Agradecendo essa grande oportunidade. E como Selminha falou, né? Quereis verificar, né, nesse manicômio, o que nós temos aqui para diante desses irmãos. Ficará isso, então, para o próximo estudo da semana que vem, né? Eu não sei se Selminha quer fazer agora qualquer outra pontuação, para que a gente possa fazer a prece. Não, vamos à prece. Essa prece dedicada a todos esses irmãos, né, que de uma forma equivocada saíram pela porta do suicídio, mas que são irmãos nossos na caminhada evolutiva, essa caminhada que chegará a Deus, ao nosso Pai de amor, de misericórdia e de bondade. Assim, Jesus amigo, em teu nome nós pedimos as bênçãos, a luz para todos esses irmãos, que nossa amiga Dona Ivone Pereira possa também ajudá-los junto ao coração amoroso de Maria. Assim, te pedimos, Senhor, em nome de Deus, que possa ser concedida a misericórdia para todos esses espíritos. Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Jesus, a Maria Santíssima, que ampara esses irmãos, que possamos aqui novamente nos encontrar na próxima semana, dando continuidade a esse estudo maravilhoso, que serve para nós como inspiração para um melhor entendimento, para que não caiamos no erro. Isso é uma lição que devemos seguir sempre no nosso dia a dia. Como disse a Júlia, é primeiro para nós. Todo esse ensino vem primeiro para nós. Então, que sirva sempre de nosso caminho, que nos norteia, que nos orienta, que possamos seguir sempre o caminho que Jesus nos deixou. Imitai Jesus, seguir Jesus sempre. Senhor, agradecemos, em nome de Deus, que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Uma boa tarde para todos, um bom fim de semana. Fiquem com Jesus. Tá? E com bastante reflexão para todos. Certo? Até a semana que vem.